Welcome to our class, guys. Let's start. Segunda-feira, dia de muito trabalho, então vamos lá. Hoje a gente vai continuar a unidade 11 e hoje tem explicação de matéria. Vocês estão me ouvindo direitinho? Manda um joinha aí se vocês estiverem ouvindo, por favor. Ok. Então vamos lá, vamos começar. A pergunta da aula é: Who is the tallest of this class? Who is the tallest of this class? Então aqui a figura ajuda a gente a entender o que é que eu estou querendo dizer. Então, para a gente começar, how tall are you? Eu não coloquei muita gente aqui, porque nem sempre tem bastante gente, mas aí eu vou colocando aqui dos lados, tá? Então, Isadora, vou começar por mim só para dar o exemplo, tá? I am 1 meter and 6 centimeters. 1 meter and 60 centimeters, okay? Isadora, how tall are you? Teacher, é para me falar a minha altura? Yes. Peraí, como falar metro? Meters. 1 meters and... 1 meter or meter? Ok. 1 meter... Peraí, teacher, esqueci como fala o número. Como falar 58? 58. Tá. I'm 1 meter 58. 58, ok. Isso. Então, essa é a Isa, ok? Vamos lá. Who wants to be the cowboy? Vitor, how tall are you? O problema é eu saber. Chuta aí, mais ou menos. Então, teacher, eu falei que pela última vez que eu medi, né? Não deve ter mudado muito, mas chuta. Pera, como eu cresci demais, teacher. Mas a última vez que eu medi, Eu tava também. com 60 e pouco. Eu tava com 70. Não, você tá uns 70. Você cresceu, hein? Eu cresci muito. A última vez que eu medi, eu tava com 60 e poucos, então eu cresci. Teacher, eu acho que eu tô com uns 60, porque faz tempo que eu medi. Não, tudo bem. Maurício, pode falar em centímetros, sim. Em centímetros, você vai falar 100, por exemplo, no meu caso, 160. Maurício, 149. 149. Maurício. Calma que tem lugar para todo mundo. Quem mais está aqui? Miguel Magalhães. How tall are you? Tá com o microfone fechado. 1.81. 181? Oh my God. You were tall. Miguel. Cadê o Miguel Terra? Nossa, teacher, faz um tempão que eu não sei, mas a última vez que eu me disse, se eu não me engano, acho que era uns 70, mas como é que eu vou lembrar aqui como é que falar em inglês mesmo? One. Como é que fala 70? 70. 1 meter 70 centímetros é como? Centímetros. Centímetros. Gente, eu tô me sentindo baixinha aqui. Nossa senhora, na hora que voltar a aula presencial, eu vou ter que ir de salto para dar aula para vocês.
How tall are you, Teacher, quanto teacher? você mede? 1.60. Eu e você tá no mesmo par aí, Isa. Ok, ó, vou fazer aqui só para não desmerecer os outros. Vou fazer um quadradinho aqui. Cadê? Ana Clara. Olha, você vai especial, que eu vou Hi. desenhar especialmente para você, ó. Não ri do meu desenho, porque eu não sou muito boa desenhista. Ana Clara, how tall are you? Ela vai ficar feliz. I'm 1 meter and 55. 55? Yes. Okay, this is Ana Clara. And who is the next? João Vitor. Espera aí, deixa eu desenhar aqui. Só deixa eu explicar. A última vez que eu medi foi em 2016, que eu tava em um parque de diversão e tinha que ver a altura. Então, eu não... Coisa, mas eu vou inventar Tá. qualquer altura. Olha, sou ruim de desenhar com coisa. Imagina aqui, né? Aí. Pode falar, João. Eu vou falar 1061. 100, pelo amor de Deus, é 1000. Ai, sorry. 100, 100. 161. 161. This is João Como que é Vitor. centímetro mesmo? Centímetros. Centímetros. É assim? Como que é? Centímetros, você falou certo. Centímetros. Yes. É bem parecido. Bruno, and you? Teacher, sinceramente, eu não bem não. Bruno, tua voz tá bem lá no fundo. Tá bem baixinha. Eu acho que é internet. Chuta aí quanto você tem, não tem problema. Assim, 1,70. Em inglês, 1 point. É Hã? 150. 70, 70. Confundi. Hi, Andrea. Oh, hi. How are you? Good. Fine. We are talking about how tall we are, né? Nós falando da altura. Ok. Peraí, falta do Bruno. How tall are you, Andrea? I'm 160. 160, ok. Gente, é muito ruim desenhar assim. Vamos lá, é o que tem. 160. É que hoje a aula tá bombando, hoje tem bastante aluno. Ai, Que não, bonitinho o desenho. eu não queria. Pera, vou fazer de novo, porque não era para ficar com a boquinha triste. Além de tudo, eu ainda fico inventando moda, né? Mas vamos lá. Então, só para ficar mais ou menos igual aqui. Ok. Tem alguém que eu pulei? Vitor, Bruno, João. Eu acho que estão todos aqui. Ok. Então, agora a gente vai guardar esses números aí. Guardar de modo geral, assim, né? Quem é o mais alto, quem é o mais baixo. Vamos lá.
Nossa, gente, eu vou ter que ir muito de salto quando voltar para a aula presencial, porque eu vou ficar muito baixinha perto de vocês, ó. Bruno tem uns 70. Teacher, Oi. antes, quando a gente estava na presencial, eu era muito mais baixa que você. Agora eu tô da tua altura. Então, nossa senhora, vocês cresceram muito, e nem com muito alongamento eu não vou conseguir chegar. Então, eu não cresço mais, né? Então, só o salto mesmo, ainda bem que tem essa possibilidade, mas para alcançar o Miguel, eu vou ter que ir com salto no mínimo 10. Isso sim, considerando até o final do ano você deve crescer mais, né? Então, até a gente voltar, nem o salto 15 vai dar conta. Vamos lá. Mas vamos continuar. Então, how tall are you? Aqui todo mundo falou. Então, vamos lá. Who is the taller? Aí aqui a gente vai ficar fazendo, comparando. Então, vamos lá. Deixa eu escrever os nomes aqui. Who is the taller? Bruno and... Peraí, que ficou em cima. Bruno and... Miguel Terra. Who is the taller? Desses dois, who is the taller? Let's see. Lá em cima. O Bruno tem 1,70 e o Miguel Terra, oxi, ninguém é. Nossa, eu comecei já no igual, peraí. Teacher, Então, o que é is taller than? taller than. O Bruno e o Miguel têm a mesma altura. Já já a gente vê como é que fala. Na verdade é Miguel. Bruno is as tall as Miguel, mas já eu explico, já a gente chega lá. Tall é maior, tá? O taller é maior. Tall é grande de altura, tá? Então, aqui a gente está comparando. Who is the taller? Deixa eu colocar outros aqui. Eu comecei já de cara com os dois que têm o mesmo tamanho. João Vitor or Vitor Hugo? Who is the taller? Quem vocês acham que é o mais alto? João ou Vitor? Vitor Hugo. Vitor, então vamos ver lá. O João tem 1,61 e o Vitor 1,70. Então, a gente fala assim. Vitor, ou Vitor Hugo, is taller than João Vitor, ok? Então, quando a gente está comparando, um é maior, a gente vai usar essa expressão. Vitor Hugo is taller than João Vitor. Ok. Agora, vamos, só para a gente adiantar um pouquinho, vamos para o próximo. Who is the tallest of this class? A gente estava lá medindo. Quem é o mais alto? Vamos lá, vamos voltar aqui. Tá lindo meu desenho. O the tallest é o Miguel Magalhães, certo? 1,80, acho que não tem ninguém maior que 1,80. Então, who is the tallest of this class? Agora a gente está falando da sala toda, daqui de nós todos. Quem é o mais alto? Miguel Magalhães, isso. Miguel Magalhães is the tallest of this class. Então, de todos nós, ele ganha, tá? Por isso que a gente usa the tallest. Então, só observa aqui a diferença do primeiro e do segundo aqui, tá? Então, aqui a gente tinha comparado o Vitor e o João no primeiro. Aqui a gente está comparando entre dois.
E nesse caso, o Victor is taller than João. Tá? Então, nesse caso, entre dois, o Victor ganha. E aí, ó, observem que eu falo taller. Termina em ER, certo? No segundo caso, a gente está falando de tallest. É o mais alto de todos. Então, o Miguel is the tallest. Ele é o mais alto. Aí muda a terminação. Em vez de ser taller com ER, vira tallest com EST. Ok? E aí, a gente cai no primeiro lá, que era para ter sido o último, mas por um acaso foi o primeiro, que é a diferença do Bruno e do Miguel Terra. Certo? Que os dois têm 1,70? Não. Esqueci, gente, vai me ajudando. Miguel tem 1,70. 1,70. Sim. Então, os dois têm 1,70. Então, não tem diferença. Então, Bruno. Nossa, agora que eu vi que saiu errado. Is as tall as. Não tem esse R aqui. As tall as Miguel. Tá? Não tem, gente, desculpa. Eu arrumo para mandar para vocês lá no Google Classroom. Então, Miguel is as tall as Miguel. Então, não tem diferença. Continua aqui no mesmo. Por que a gente está fazendo isso? Né? Então, observa aqui esse texto. Lucy is tall. She is the tallest girl at her school. Lucy and her sister are wearing new dresses. Their dresses are newer than their shoes. Então, de novo, aqui quando eu falo que ela é a maior da escola, eu estou comparando ela com todas as meninas da escola, tá? Estou comparando a Lucy com todas as meninas. No caso aqui, quando eu estou falando do vestido, eu estou comparando o vestido e o sapato. Então, eu estou comparando duas coisas. Então, por isso que fica newer. Então, se vocês observarem, o que aconteceu? Eu sempre vou acrescentar um sufixo, né, uma terminação aqui no adjetivo para dar essa ideia. Então, quando eu estou falando uma comparação entre mais de duas pessoas, eu uso o final EST. Quando eu estou comparando entre entre duas coisas ou duas pessoas, eu uso o ER, tá? Então, vamos ver como é que fica isso. Aqui a gente entra numa questão que é assim, o adjetivo one syllable adjective, que seria o adjetivo de uma sílaba. Teacher, como é que eu vou saber se o adjetivo é de uma sílaba ou mais? Porque vai ter uns que você vai falar, nossa, esse tem mais de uma sílaba. Adjetivos curtos, tá? Então, pela própria fala, pelo próprio jeito de falar, ele vai te induzir se ele é um adjetivo curto ou um adjetivo longo, tá? Se vocês olharem no livro de vocês, vai estar falando one syllable adjective. Mas a gente pode falar como adjetivo curto, certo? Então, eu coloco o adjetivo mais o ER, tá? E sempre que eu estiver comparando, eu vou usar a palavra than depois. Se for um adjetivo longo, por exemplo, beautiful. Beautiful é um adjetivo longo. Eu vou usar o more antes do adjetivo e ele não sofre nenhuma alteração. Olha o exemplo. I'm older than my sister, but I'm more beautiful. Então, eu sou mais velho. Vem aqui o adjetivo aqui é old, que é velho, né? Eu sou mais velho que a minha irmã. I am older, como é um adjetivo curto, eu só acrescento R. I am older than my sister, but I'm more beautiful.
No caso aqui, como eu já deixei implícito, né? Já falei com quem eu estava comparando, eu não precisei usar o them aqui de novo, tá? Mas se eu não tivesse essa primeira frase, eu teria que ter o them. I am more beautiful than my sister, para entender com quem que eu estou comparando. Tudo bem, pessoal? Deu para entender até aqui? Se vocês estão entendendo, manda um joinha, Yes. Yes. Então, aqui a gente está falando de adjetivos quando eu estou comparando com duas pessoas, tá? Então, toda vez eu uso comparative, eu estou falando de duas coisas ou duas pessoas, tá? Sempre entre dois. Superlative, eu estou falando mais de dois ou mais de três, tá? E aí, qual que é? Eu vou usar o adjetivo mais o ST no final. Ou isso para os adjetivos curtos. Short adjectives. E os adjetivos longos eu vou usar o most. Então, por exemplo, New York is the biggest. Então, big é um adjetivo curto. Is the biggest city, but it isn't the most crowded. Mas não é a mais populosa, mais lotada, tá? Então, eu tenho aqui crowd, que é o adjetivo. Crowded, que é o adjetivo. Most crowded, ok? Aí, como é um adjetivo longo, ele é um adjetivo longo, eu uso o most, the most, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Teacher, ali no biggest, big é grande. Uhum, E aí eu coloco o resto ali, gets, para ficar maior. exato. Ok. Sempre o maior no sentido de todos, tá? Então, estou comparando com todas as cidades do mundo, por exemplo, ou todas as cidades da América. Então, não estou comparando com uma única cidade. E aí, quando é igual, né, que foi aquele exemplo que eu dei, a gente usa o as. Eu posso usar na negativa, mas é sempre dando essa ideia de igual, ó. Julie is as tall as her sister, né? Então ela é tão alta, tem a mesma altura. Julie is as tall as, é tão alta quanto a irmã dela. But she's not as smart as her. Quando eu uso essa expressão aqui, is not as, eu tô querendo dizer que, tipo assim, ela é inteligente, ela é esperta, mas não é tanto. Tipo assim, tá quase ali. Vamos supor aqui no exemplo lá da altura, que tem eu com 1,60 e a Isa com 1,58. Tem quase nada de diferença. 2 centímetros aqui é pouquinho, certo? Então, eu falaria, Isa is not as tall as teacher Letícia. Tipo assim, tá quase ali, é um pouquinho mais baixa, mas tá mais ou menos ali, entendeu? Deu para entender? E aí, a gente tem alguns adjetivos que são irregulares, que a forma deles muda. Maurício não está entendendo. Tá, peraí, eu vou explicar aqui, Maurício, depois eu volto. Acho que por aqui vai dar para entender, tá? Então, Maurício, quando eu estou comparando duas pessoas, eu uso ER no final. Essa é a regra, para adjetivo curto. Então, por exemplo, big vira bigger. Por exemplo, this house is bigger than my old one. Então, essa minha casa, ela é maior que a outra. Eu estou comparando duas casas. Eu acrescento ER no final. Isso para adjetivo curto. Adjetivo curto é que tem mais ou menos ali uma sílaba, tá? Você vai perceber que ele é bem curtinho.
Agora, por exemplo, se eu fosse usar um adjetivo longo, por exemplo, beautiful, que é um adjetivo longo. The old house is more beautiful. Aí eu vou usar o more antes do adjetivo, tá? Is more beautiful than this one. A outra casa é mais bonita do que essa, tá? Que é um adjetivo longo. No adjetivo, isso quando eu estou comparando entre dois, tá? Que é aqui a parte laranja. Eu estou comparando só entre dois. Quando eu estou comparando com mais de um, mais de um não, mais de dois, aí eu sempre vou usar o superlativo. Então, eu tenho 3 ou mais coisas ou pessoas. E aí, a regra aqui, geral, é eu acrescento EST no final. Então, por exemplo, this house is the biggest of the street. Essa casa é a maior da rua. Mentira, mas a gente finge que é, só para dar o exemplo. This house is the biggest of the street. Então, comparando com todas as casas, eu sei que eu estou comparando com mais de 2, e a minha casa é a maior, tá? The biggest. Se eu quero falar, minha casa é a mais bonita da rua. This house is the most. Aí eu não vou usar more, eu vou usar most. The most beautiful of this street. Ok? E aí eu tenho alguns adjetivos que eles são irregulares. Então, o good, eu não vou falar the gooder ou goodest. Nem existe isso, que é até ruim de falar. Quando eu estou comparando entre dois, eu uso better. E quando eu estou comparando entre mais, eu uso the best. Tanto que vocês falam my best friend. Entre todos os amigos, aquele é o meu melhor. The best friend. Ok? E a mesma coisa para bad. Eu uso worse quando eu estou comparando entre dois. E eu uso the worst quando eu estou comparando entre vários. Tranquilo até aqui? Maurício, conseguiu entender mais ou menos agora? Pessoal, tá acabando o tempo aqui da live, tenho 4 minutos. Então, eu vou encerrar essa primeira parte da aula, intervalinho de 5 minutinhos, para a gente tomar uma água, e aí a gente volta em 5 minutos, tá bom? Então, vamos lá, daqui 5 Tá bom. minutos, estamos de volta. Tá bom. Até já. Ok.